feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Sim, eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. É muito bom nós louvarmos, é muito bom nós adorarmos. Mas também nós ficamos impactados com tantas notícias horríveis que nós ouvimos, que nós vemos pela televisão, por tudo que nós assistimos ou acessamos. Nós vimos o que aconteceu em Paris esses dias. O que falar sobre isso? A não ser que Deus cuide do mundo, que Deus cuide dos seus filhos, que Deus cuide do seu povo, que Deus haja no meio desse povo. Muito triste. Vamos orar por aquele povo, pelas famílias que ali estão sofrendo. Orar por nós, porque nós não sabemos o que vem depois disso tudo. Vamos orar também aqui pelo nosso país, pela a irresponsabilidade de algumas empresas que não cuidam bem dos seus dejetos e prejudicou a vida de tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas. E se formos analisar, nós não sabemos avaliar o tamanho do impacto. Eu sou especialista nessa área e sinceramente, irmãos, é impossível avaliarmos o tamanho desse impacto e por quanto tempo isso vai durar. Por quanto tempo as pessoas sofrerão devido ao impacto que foi causado lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana, sem contar, obviamente, na vida das pessoas, nas famílias que perderam entes queridos. Também vamos orar por estas pessoas. Mas nós vamos orar também por pessoas que estão mais próximas de nós. Nossa irmã Leia e família. A Leia perdeu o seu pai nesta semana, então precisamos orar pela família da Leia. E também a nossa irmã Miriam perdeu o seu irmão ontem. Precisamos então orar pela família da Miriam, que perdeu o seu irmão. E também por cada pedido que está aqui depositado, por você que está aqui na igreja neste momento, por você que colocou o seu pedido ali e também não colocou, por você que veio de casa, talvez com um não que te aflige, um não dentro da tua casa, um não no teu trabalho, um não na sua vida. Vamos orar para que o sim do Senhor possa resplandecer nas nossas vidas. Vamos fechar as fileiras, vamos dar as mãos, vamos ter neste momento de oração a convicção de que o Senhor está nos ouvindo, de que Ele é o único Deus fiel que pode nos ouvir e nos responder. Deus, nós estamos na Tua presença agora, Pai, e queremos interceder, queremos Te pedir, queremos rogar ao Senhor, ó Pai, que Tu haja, ó Deus, na vida daquelas famílias lá de Paris, ó Pai, de pessoas que estavam ali. Ó Pai, familiares que estão chorando hoje por pessoas queridas que partiram. Ó Deus, console estes corações, console aquela nação, ó Pai. E dê sabedoria, ó Deus, a estes governantes, ó Pai. Para que decisões que sejam tomadas agora, ó Deus, sejam aquelas, ó Pai, que possam trazer paz, que possam trazer confiança às pessoas, ó Deus, que possa trazer segurança àquelas pessoas, ó Pai, que vivem ali. Segurança a nós que estamos aqui, ó Deus, e a todo mundo que assiste aflito ao que está acontecendo, Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe, ó Pai, aquela região de Mariana, Minas Gerais, Espírito Santo, ó Pai, onde neste momento, ó Deus, estão vivendo precariamente, faltando aquilo básico, ó Pai. Pessoas que num dia estavam dormindo na sua cama confortavelmente. No outro dia não tem onde ficar, não tem onde morar, não tem onde repousar, não tem mais alimento, não tem mais sustento, não tem de onde tirar, ó Deus. Ó Deus, tanta tragédia no percurso daquele rio, naquelas cidades que estão ali, ó Deus, abençoe, ó Pai. Ó Pai, que cada um de nós como ser humano possamos ter consciência daquilo que devemos fazer, ó Pai. Da nossa responsabilidade, ó Deus, enquanto seres humanos, que usamos daquilo que o Senhor tem dado para nós, da natureza tão bela que o Senhor tem gratuitamente dado aos teus filhos, Senhor Jesus.
Ó Deus, nós também oramos, ó Pai, pela Leia, pela sua família, ó Deus, conforte este coração. Conforte o coração da Miriam também, ó Deus, que neste momento estas duas famílias possam encontrar no Senhor, ó Pai, a paz, o conforto, ó Pai, que só vem de Ti. Ó Deus, o Senhor conhece cada pedido de oração, ó Deus. O Senhor conhece cada aflição, cada alegria que se passa hoje. Por isso, ó Deus, nós colocamos totalmente em Tuas mãos este jarro de oração, ó Deus, para as Tuas providências, ó Pai. O Senhor sabe a providência a tomar, nós não sabemos. Nós não sabemos nem o que pedir, mas o Senhor sabe o que nos dar, e por isso nós cremos e confiamos e somos felizes no Senhor. Que cada um de nós nesta manhã, ó Pai, possamos sair daqui da Tua casa, felizes pelo sim que vem do Senhor. Porque na Tua palavra, no Senhor, nós encontramos a verdade, o sim, a promessa cumprida, a fidelidade do Senhor. Por isso nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço no teu irmão, antes de assentar, e desejar para ele a bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida neste dia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom, que privilégio, que bênção que o Senhor nos dá de nos encontrarmos aqui novamente na casa dele, casa de oração, para esse tempo de louvor, de adoração e de conhecimento e crescimento na palavra de Deus. Neste domingo, que é um domingo de feriado aqui no Brasil, né? Feriado de domingo quase a gente não se lembra. A gente procura os calendários, nos calendários os feriados da sexta e da segunda. Quando é feriado domingo, a gente quase esquece. Mas hoje é feriado. Lembra-se hoje no Brasil da proclamação da República do Brasil, não é? 15 de novembro. Data tão festiva. Não tinha um versinho assim na escola? É 7 que é data tão festiva, né? Mas dia 15 também, uma data bem festiva. Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui, que Deus abençoe. Quero também agradecer aos irmãos que estiveram conosco lá no Encontro dos Casais da semana passada, porque realmente foi muito perceptível a presença das orações da igreja sobre nós, no tempo que ministramos lá, sobre as crianças que ficaram. Enfim, foi uma grande bênção, então eu quero aproveitar, agradecer e dizer que é bom retornar, é bom estar com os irmãos de novo. Lembrando sempre que as mensagens que nós temos falado sobre os ilustres desconhecidos, elas ficam sempre lá no site da igreja. Então, você tem a oportunidade de revisitar, porque além de serem transmitidas ao vivo, depois elas são disponibilizadas no site da igreja. Domingo passado, vocês conheceram uma pequena ilustre desconhecida, né? Uma mocinha, uma menininha, uma escrava na casa de Naamã. E vocês aprenderam aqui uma soma matemática, eu diria assim, né? Uma questão matemática. Poucas palavras, mas simples atitudes, resulta em grandes mudanças. Poucas palavras, somadas a simples atitudes, resultam em grandes mudanças. E agora, deixando os ilustres desconhecidos do Antigo Testamento para trás, embora selecionamos apenas 3 entre centenas, agora nós vamos, hoje, domingo que vem, falarmos sobre 2 ilustres desconhecidos do Novo Testamento. Mais especificamente, 2 irmãs, 2 mulheres. Começaremos hoje com a mulher adúltera, que foi salva por uma palavra apenas. Uma palavra de Jesus, uma expressão de Jesus, um gesto de Jesus. Foi capaz de salvar a vida. E sabe por que a palavra e a expressão de Jesus foi capaz de salvá-la? Porque quantas são as promessas do Senhor, tantas tem nelas o sim. Foi por isso. Porque o Senhor falou, está falado. O Senhor falou, está falado. Então eu quero convidar a sua atenção para João 8.
Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 11. João 8, de 1 a 11, nós vamos conhecer hoje uma ilustre, tão desconhecida, que nem sequer o nome dela é mencionado aqui na história. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar aqui pela tela ou mesmo pela sua Bíblia. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus mais uma vez em oração? O que esta história, o que este relato fala contigo assim de primeiro impacto, de imediato, desta lida? O que esse texto já comunica para você? Eu quero convidar você a abrir o seu coração, sua mente, o seu entendimento, para ouvir a palavra de Deus e que o Espírito Santo promova aquilo que só Ele pode fazer em nossos corações. E principalmente, saímos daqui nesta manhã com a disposição de não vivermos mais na dependência do pecado. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em Tua presença, Senhor, nós estamos nesta manhã aqui reunidos e Te adoramos por tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor já tem falado, tudo que o Senhor já tem trabalhado nas nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, neste momento da meditação da palavra, fale de maneira ainda mais especial, mais intensa, mais específica. Ó Deus, que ao olharmos para este texto nesta manhã, possamos aprender a respeito da graça, a respeito da salvação, com as quais o Senhor trata aqueles que se aproximam de Ti. Livra-nos, ó Deus querido, de vivermos da mesma postura que tomou conta do coração dos fariseus e dos saduceus, dos escribas naquele dia. Mas nos dá, ó Pai, a mesma compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que pecam, como o Senhor Jesus apresentou aquela mulher. Fala, Pai, pelo Teu Espírito Santo ao coração da Tua igreja. Nós oramos agradecidos, no nome santo, bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, vocês já devem ter ouvido em algum lugar esta informação que apareceu num livro que foi publicado em 2006, cujo autor é um neuropsiquiatra americano. É um livro que aponta quantas palavras nós falamos por dia. Já ouviram esses dados? Já ouviram essa expectativa? Quantas palavras nós falamos por dia? E aí ele fez uma diferenciação. Quem fala um número maior de palavras por dia? O homem ou a mulher? Quem acha que é o homem, levante a mão. Obrigado. Alguns homens fogem à regra, né? Toda regra tem uma exceção. Quem fala mais, o homem ou a mulher? Mais palavras por dia. Eu me lembro uma vez num encontro de casais, havia ali uma dinâmica, e nós pedimos para o marido falar diante de todos qual era uma das qualidades da mulher.
E ele pensou. E era uma mulher que falava bastante palavras por dia. Aí ele falou assim, eu já sei. A minha mulher é comunicativa. Ó, que saída. Esse cara saiu assim bem. Então, guarde esse adjetivo aí. Ela é comunicativa. Quantas palavras nós falamos por dia? São muitas. Diz neste livro, agora também é um estudo, né? Que gera uma certa polêmica também, tem opiniões diferentes e tal. Mas em média, afirma-se que um homem fala o absurdo de 7.000 palavras num dia. Sabiam, irmãos? Por isso que de vez em quando a gente fica com a voz falhando, a garganta cansada, porque diz esse estudo que nós falamos, os homens falam em média o absurdo de 7.000 palavras durante um dia. Já pensou? Agora, se são 7.000 palavras, quantos pensamentos são? Isso aí é para um outro dia. Mulheres. As mulheres falam nada mais, nada menos do que, em média, mais ou menos, aproximadamente, talvez, 20.000 palavras. No mesmo período, um dia. Ou seja, as mulheres falam pelo menos 3 vezes mais o número de palavras que os homens falam. Você é uma delas? Você é um deles? Conversando com um querido recentemente, ele estava dizendo, pastor, o problema não é minha esposa falar 20.000 palavras por dia. O problema é ela querer falar as 20.000 palavras por dia na primeira hora da manhã. Eu estou ainda lá acordando, discernindo o dia, né? Percebendo se realmente amanheceu. E ela já está gastando as 20.000 palavras do seu direito na primeira hora da manhã. Isso sim pode ser um problema. Bastante, né, gente? Calcule isso por mês. Calcule isso por ano. Calcule isso pelos anos de vida que você tem. Quantas palavras já saíram da nossa boca? E aí é claro que como a Bíblia nos orienta e nos ensina sobre tudo, a Bíblia fala também sobre a boca. A Bíblia fala também sobre a língua. A Bíblia fala também sobre as palavras que nós falamos. E é interessante, principalmente nesse texto de Tiago, porque diz que o falar do ser humano é algo impossível de domar. Quantas vezes não foi assim para você? Você queria ter domado as palavras. Você queria ter dosado as palavras. Você queria ter se contido nas palavras. Mas quantas vezes, como um leão feroz, selvagem, a palavra se agigantou diante de você e não foi possível domá-la. Esse texto diz também que a palavra é um mal incontido. E diz ainda que a palavra é um veneno mortífero. E muitas vezes mata mesmo. Mata. Diz ainda nesse mesmo texto que com a mesma boca que nós bendizemos a Deus, é com a mesma boca que amaldiçoamos também o próximo. Da mesma boca que procede a bênção, procede também a maldição. Agora, se saem de fato da nossa boca 7.000 palavras por dia, 20.000 palavras por dia, ou que fosse apenas uma palavra por dia, a grande questão é, as palavras que têm saído dos nossos lábios têm servido para a edificação ou para a destruição? As palavras que têm saído dos nossos lábios têm servido para a salvação ou têm servido para a perdição? As palavras que têm saído dos nossos lábios, ainda que seja apenas uma palavra por dia, é uma palavra para abençoar, para ganhar, ou é uma palavra para perder? Como disse desde o início, no texto que lemos, Jesus, com apenas uma palavra, salvou a vida de uma ilustre desconhecida. Que de tão desconhecido o seu nome nem aqui é mencionado. Notem que em João capítulo 8, essa mulher não é identificada pelo seu nome, ela é identificada pelo seu pecado. E se tem algo terrível para a nossa existência, primeiro não sermos identificados por aquilo que nos identifica, que é o nosso nome. É muito honroso quando alguém nos chama pelo nosso nome. E é muito desonroso quando alguém não sabe o nosso nome.
Na igreja é fácil porque chama de o irmão. Um pouquinho. Sou um irmão. Ele não lembra o seu nome. Ô irmão. Ô querido. Não é? É muito honroso quando as pessoas sabem o nosso nome, lembram o nosso nome. Por outro lado, é muito triste, muito deprimente, quando as pessoas nos conhecem pelos pecados que cometemos. Olhem o adúltero, vejam o ladrão, o mentiroso, o fofoqueiro. Esta mulher é identificada em João capítulo 8, simplesmente pelo pecado que ela cometia e não por quem ela era. Ela é identificada aqui como uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. Agora, o mais interessante disso tudo também é que nas 3 mensagens anteriores, o ilustre desconhecido que estava no centro da história, eles nos ensinavam muitas coisas importantes e interessantes. Vamos dizer assim que eles eram exemplos para nós. Eu estou me referindo ao etíope, eu estou me referindo a Obadias e estou me referindo à escrava da casa de Naamã. 3 pessoas que nós olhamos para elas e falamos assim, puxa vida, elas têm um comportamento de vida que pode ser imitado por mim. Mas a ilustre desconhecida de João capítulo 8, não. Não há nada no pecado desta mulher, que é o pecado do adultério, que possa ser imitado por nós. Que possa ser copiado por nós. Não há nenhuma virtude nela nesse sentido. Ela é apanhada em flagrante adultério, que era uma quebra da lei de Moisés. E os fariseus e os escribas, então, que eram os homens responsáveis pelo ensino da lei de Deus, pegam aquela mulher, vão até o templo onde Jesus estava e praticamente jogam aquela mulher no meio de todos. E o grande objetivo que eles tinham, queridos, não era de fazer justiça sobre o pecado que a mulher havia cometido. Mas o grande objetivo que eles tinham, mais uma vez, era de colocar Jesus numa situação difícil. O grande foco, o grande objetivo de João capítulo 8, é apresentar Jesus como a luz do mundo. Uma luz que esparge com tanta intensidade, que traz julgamento, que traz justiça, que traz juízo, que traz verdade. Por isso, o encontro que Jesus teve com a mulher adúltera nada mais é do que um exemplo que o apóstolo João usa para ensinar o que os versículos 15 e 16 apontam. Vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Então, todo juízo humano, como Milton disse agora há pouco aqui, toda palavra humana, ela tem o não como possibilidade. No que diz respeito à palavra de Deus, isso não existe. No nosso julgamento, nós corremos o risco de pecar. No nosso julgamento, nós corremos o risco de sermos temerários. No nosso julgamento, aliás, nós não só corremos o risco, como a grande probabilidade é justamente que cometamos equívocos em julgarmos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar a ninguém, para que nós mesmos não nos sintamos julgados por ninguém. Não é esse o olhar que deve estar para os outros irmãos da comunidade, ou seja lá para quem for, não um olhar de julgamento. Porque se julgamos, julgamos segundo a carne. Mas o julgamento do Senhor é um julgamento perfeito, porque tem a sua palavra e tem a chancela e o carimbo do Pai. Desta forma, os fariseus então tentaram prender Jesus. Na verdade, foi a primeira tentativa que eles tiveram de prender Jesus. Mas ainda não era o momento da sua prisão. Isso aconteceria mais no final. Só que aqui em João capítulo 7 e 8, nós encontramos os fariseus se reunindo ali numa iniciativa de prender Jesus, acusando que ele estava falando blasfêmias. Mas essa iniciativa de prender Jesus não deu certo, não funcionou. As pessoas estavam ali, estavam em dúvidas daquilo que realmente Jesus fazia e dizia ser, e não conseguiram prender a Jesus. Foi aí então que as pessoas voltaram para sua casa e Jesus se retirou para 2 lugares muito comuns para ele. Um dos lugares para o qual Jesus se retira é o Monte das Oliveiras. E quando a gente lembra que Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, a gente traz à nossa mente a questão do ensino. Jesus vai ao monte para ensinar as pessoas que iam ouvi-lo. Só que ele vai de madrugada lá no monte. Mas sabiam que até de madrugada tinha gente lá para ouvir o que ele queria ensinar? Até de madrugada. Depois Jesus vai para um segundo lugar,
onde ele estava muito acostumado a ir, que era o templo em Jerusalém. Então ele sai do Monte das Oliveiras e ele vai até o templo. Agora vejam que interessante. Foi exatamente naquele cenário que os fariseus tentaram prender Jesus. Foi exatamente naquele lugar que eles armaram uma cilada para prender Jesus. Mas Jesus não foge, irmãos. Jesus não foge. Jesus não foge do cenário daquela trama contra ele. Ele volta para o mesmo lugar. Ele volta para o mesmo lugar porque o Senhor tinha algum propósito para realizar na vida dele ali, no ministério e na missão que ele tinha. E quando ele chega ali, ele se depara com aquela cena quase que violenta, em que os fariseus estavam tentando zelar esta lei de Deuteronômio capítulo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher que tem marido, e a mulher também. Assim o mal será eliminado de Israel. A lei era simples com Moisés. Cometeu o pecado, para eliminar o mal, você elimina o malfeitor. Olho por olho, dente por dente. Então, se um homem for encontrado em adultério com uma mulher que tem o seu marido, ambos morrerão, e assim o mal é eliminado de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, na expectativa de ser salva. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, mais uma vez, matando, vocês vão eliminar o mal do meio do povo. Então os fariseus e os escribas, que eram absolutamente conhecedores dessa lei, eles trazem a mulher com essa expectativa de eliminar o mal do meio do povo, de resolver o problema, de eliminar, de purificar aquele lugar, porque uma pecadora pagaria com a sua própria vida. Mas foi nesse momento, queridos, exatamente nesse momento que Jesus fez a diferença. Porque com apenas uma palavra, ele salvou a vida daquela mulher e a livrou da condenação que pela lei ela poderia receber. Primeiro, ela cometeu um pecado. Ela foi flagrada no seu pecado. O adultério, havia uma lei que punia o adultério, que é essa que eu mostrei para vocês. Então ela havia cometido um pecado, ela havia transgredido a lei, e ela poderia ser tranquilamente condenada, e a lei poderia ser perfeitamente aplicada na vida dela, ela poderia morrer. Ela teria sim a punição de ser apedrejada, de perder a sua vida naquele momento. Mas Jesus impediu que isso acontecesse, deixando a todos calados, deixando a todos assustados com aquilo que ele mesmo fez. Agora, sabe o que mais chama a minha atenção nesse texto, irmãos? Dentre tantas aplicações que nós poderíamos fazer, o que mais chama atenção nesse texto é a maneira como a mulher foi tratada pelos fariseus e a maneira como a mulher foi tratada por Jesus. A maneira como Jesus tratou a mulher e a maneira como os fariseus a trataram. E eu aprendo tanto quando eu olho para isso. Principalmente no que diz respeito, gente, à intensidade dos nossos relacionamentos. Em todas as esferas. Desde o relacionamento mais básico, que é o familiar, conjugal, pais e filhos, até o relacionamento na igreja, entre irmãos, o relacionamento com as pessoas no trabalho, o relacionamento com as pessoas no nosso dia a dia, o nosso convívio social com aquele que Jesus nos mandou chamar de próximo. E isso traz algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, pensando da maneira como os fariseus e os escribas trataram aquela mulher pecadora. E para entender como que os fariseus e os escribas trataram a mulher pecadora, nós precisamos reconhecer, irmãos, que a base do relacionamento entre os fariseus e a mulher adúltera era a culpa e era a acusação. A base do relacionamento deles era a base da culpa e a base da acusação. E isso, consequentemente, trouxe alguns atritos, alguns problemas para esse relacionamento. Primeiro, porque os fariseus e os escribas trataram a mulher adúltera, expondo-a publicamente e expondo também o seu pecado. Queridos, exposição pública não cura ninguém.
O ser humano às vezes tem aquela sensação de querer ver sangue, né? Parece que a tragédia é pequena. Quanto mais bonita ela for, entre aspas, quanto mais trágica ela for, quanto mais sangue tiver, quanto mais movimento tiver, quanto mais barulho tiver, a gente tem uma sensação de justiça no coração, não é assim? A gente fica assim, realmente agora a justiça foi feita. Tem que pisar e ainda dar uma torcidinha. A exposição pública faz isso. Mas se nós queremos de fato tratar feridas relacionais, elas precisam acontecer, essa cura precisa acontecer no privado, no particular, na intimidade. É por isso que em Mateus capítulo 18, Jesus diz assim, olha, se alguém pecou contra você, vai até o irmão, conversa com ele. Não use o púlpito da igreja para fazer isso. Não publique no boletim. Não coloque no Facebook. Vai até o teu irmão e conversa com ele. Deu certo, ganhou o teu irmão, teve uma festa no céu tão grande, que dava para ouvir daqui o som das trombetas soando lá. Não deu certo, chama de novo outro irmão, vai lá e conversa de novo. Porque feridas relacionais não são tratadas e curadas na exposição pública. São tratadas e curadas dentro do quarto, dentro da sala pastoral, numa conversa pessoal. Os fariseus e os escribas não se importam. Eles chegam e jogam a mulher lá e expõem o pecado. Está aqui a adúltera, nós pegamos ela em adultério. Vamos lá, todo mundo dê uma vaia para ela, todo mundo faça um grande movimento aqui. Feridas precisam ser tratadas e curadas no ambiente da privacidade, da intimidade. Segundo, os fariseus e os escribas trataram a mulher com parcialidade. E quanto a parcialidade é ruim e pecaminosa e perniciosa nos nossos relacionamentos. Eu não sei se vocês prestaram atenção na lei que eu acabei de ler agora, mas a lei dizia lá em Deuteronômio que se a mulher fosse flagrada em adultério, quem é que deveria morrer? A mulher e o homem. A pergunta para vocês, por que os fariseus e os escribas não trouxeram um homem para morrer junto com a mulher? Primeiro, como eu já disse, porque eles não queriam justiça mesmo, que eles queriam era confrontar Jesus. Mas segundo, porque eles foram parciais. Por alguma razão, pode até ser porque o homem fugiu. Pode até ser porque não conseguiram capturar o homem, não sei. Mas por alguma razão o homem não aparece ali. Mas os fariseus e os escribas, eles querem cumprir a lei parcialmente, queridos. E lei não se cumpre parcialmente. A palavra de Deus não se cumpre parcialmente. A palavra de Deus não tem sim e não. A palavra de Deus é sim. Terceiro, os escribas e os fariseus tratam aquela mulher com um julgamento intensamente pesado. Eles não querem nem saber a sua história. Eles não querem nem saber o que ela vivia, o que ela tinha vivido até aquele momento. O que eles queriam era ver o apedrejamento se cumprir. O que eles queriam é, amparados pela lei, ver aquela mulher apedrejada até a morte diante dos olhos de todos. Por quê? Porque para os escribas e para os fariseus, a lei é mais importante do que a vida, mas para Jesus não. Quantas pessoas Jesus curou no sábado? Não podia carregar o leito, Jesus foi lá e mandou a pessoa sair carregando o leito, porque Jesus deu mais importância para a vida do que para a lei nesse sentido. Quarto, os escribas e os fariseus trataram a mulher com a motivação corrompida, porque eles não queriam que aquela mulher fosse restaurada, eles não queriam apenas que aquela mulher fosse condenada, o que eles queriam era colocar Jesus na parede, porque eles disseram assim, mestre, está aqui esta mulher pecadora, ela cometeu um adultério e nós apanhamos num flagrante. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar, e o Senhor, o que é que o Senhor diz? Perceberam a cilada que tem para Jesus aqui? Porque se Jesus responde assim, bom, se a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, então apedrejemos, as pessoas ficariam escandalizadas. Quem é esse homem que manda apedrejar uma mulher no meio de todos? Ele passaria ali como um homem agressivo, violento e poderia ser acusado pelas pessoas. Agora, pior seria se Jesus dissesse assim, não, nós não vamos apedrejar não, mesmo que a lei de Moisés diga, nós não vamos apedrejar, nós vamos poupar a vida desta mulher. Aí teria sido pior.
Porque aí ele seria acusado de destruir, desfazer da lei de Moisés, que era tão importante para o povo. Aquele que dizia ser o próprio Deus, desfazendo da lei do povo de Deus, como assim? Então percebam que os escribas e os fariseus vieram com a motivação já corrompida. Queridos, não existe restauração de relacionamento com motivação corrompida. Você precisa restaurar o seu relacionamento com alguém, tem que ser pela motivação correta. E tem que ser com clareza. Cuidado com essa história de que se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Cuidado. Porque pode ser que a motivação do seu coração não é a correta ainda. Qual que é o problema de chegar e dizer, pequei? Qual é o problema de chegar e dizer, eu errei? Qual é o problema de chegar e assumir aquilo que nós fizemos de errado? E aí os fariseus e os escribas tratam esta mulher, por último, no versículo 9, com abandono. Jesus diz para eles assim, os homens já estavam com as pedras nas mãos, pronto, e aquele apedrejamento era até a morte. Foi assim com Estevão depois, vocês sabem disso. Aquele apedrejamento tinha como um caminho final a morte daquela mulher. As pessoas já estavam prontas para apedrejá-la, e Jesus disse apenas uma coisa, que foi que salvou a vida da mulher. Qualquer de vocês aqui, eu fico imaginando que nesse momento Jesus falou com um tom de voz bem calmo. Primeiro porque ele estava escrevendo alguma coisa na areia. É o único registro que tem que Jesus escreveu alguma coisa. Ele estava escrevendo lá. Segundo, porque estava um alvoroço violento ao lado dele. Ele continuava escrevendo. Então a impressão que eu tenho é que ele disse isso com a mesma serenidade que ele estava. Se algum de vocês aqui não tem nenhum pecado, então comece por você e atire nesta mulher a primeira pedra. Os homens foram acusados pela sua consciência. E a consciência foi tão dura. E ser acusado pela própria consciência é um negócio tão ruim. Que a começar dos mais velhos, seguramente escribas e fariseus, deixaram as pedras no chão e foram embora. Mas antes de ir embora, eles levantaram a mulher do chão. Antes de ir embora, eles pediram perdão para a mulher. Antes de ir embora, eles disseram para as pessoas, nós cometemos um equívoco. Antes de ir embora, eles assumiram as motivações erradas do coração deles. É claro que não. Porque gente que age como escribas e fariseus arma todo o cenário. Mas a hora que percebe que a sua tentativa incendiária não funcionou, eles abandonam e deixam a gente ali no centro do picadeiro sozinhos. É muito provável que, a exemplo de mim, isso já tenha acontecido também com você. Que foi colocado no centro. E na hora que você mais precisava, todo mundo que estava à sua volta simplesmente foi embora. Desapareceu. Não ligou mais. Nunca mais chamou para pizza. Nunca mais chamou para o churrasquinho. Desapareceram. E nós ficamos ali, prostrados, abandonados, sozinhos. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse texto, irmãos, é o fato de Jesus estar escrevendo na areia. E repito, olha, toda mensagem ou livro que vocês ouvirem ou lerem, que fala o que Jesus escreveu na areia, é mentira. Porque eu já ouvi cada coisa. Já vi uma mensagem outra vez que falou que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos. Que Jesus estava escrevendo as bem-aventuranças. Que Jesus estava escrevendo um livro que depois foi copiado e é um livro que uma igreja usa, do escrito de Jesus. Só se alguém tirou uma selfie, né, do que Jesus escreveu. Enfim, mas sabe o que João quer mostrar aqui, gente? Pouco importa o que Jesus estava escrevendo na areia. Eu imagino que ele estava escrevendo, mas é a imaginação minha. Ele me perdoa, não vou nem contar para vocês não pecarem comigo. Mas o que João está querendo dizer aqui não é o que ele estava escrevendo na areia, mas o ato dele escrever na areia. Sabe o que significa? Significa que ele estava diminuindo a importância daquela tentativa de confusão. Irmãos, escutem o que eu vou dizer. Tem muito fogo de palha que vira incendiário porque nós demos ibope demais.
E já passou da hora da gente se curvar mais e ficar escrevendo na areia, enquanto a fumaça levanta. Jesus minimizou. Jesus não entrou na onda. Jesus não permitiu que a balbúrdia fizesse com que ele mexesse 1 centímetro da sua ação. E quando eu entendo isso, aí que eu não quero saber mesmo o que ele escreveu. Porque para mim o que ele fez é o suficiente. E quantas vezes o que eu preciso simplesmente é escrever. É me curvar. É esperar. Porque quando nós damos maior importância àquilo que não tem, uma fagulha pode destruir uma cidade. Agora, por outro lado, como foi que Jesus lidou com a mulher samaritana? Mulher adúltera. E a base, meu ponto aqui não falha. E se a base do tratamento dos fariseus e dos escribas com a mulher foi culpa, foi acusação, a base do relacionamento de Jesus com a mulher adúltera foi uma base de graça e de salvação. Primeiro, porque Jesus esperou o momento certo de agir. Ele se levantou, porque os fariseus e os saduceus estavam ali em volta, tinham perguntado para ele a questão da lei, ele não respondeu na primeira vez. Na segunda vez ele se levantou, porque eles ficaram insistindo na pergunta. Jesus se levantou, e sabe o que é mais impressionante da didática de Jesus? Ele não respondeu de novo. E querem saber de uma coisa? Os fariseus e os escribas foram embora sem a resposta daquilo que eles perguntaram. Porque Jesus esperou o seu momento, o seu tempo. Nós sabemos pela palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E todas as vezes que nós nos antecipamos ao tempo, ou todas as vezes que nós nos atrasamos no tempo, nós encontramos problemas. Então o grande desafio é encontrar, lembram daquele exemplo da respiração que eu dei alguns domingos atrás? O grande desafio é encontrar o tempo certo, em que a vontade de Deus se manifeste na minha vida, de tal forma que a minha vontade seja expressão da vontade dele. Segundo, Jesus se relaciona com esta mulher tratando a todos com igualdade. Os fariseus e os escribas foram insistentes com ele. E acabaram ouvindo de Jesus aquilo que ele não gostaria. Sabe por quê, irmãos? Porque em outras palavras, sabe o que foi que Jesus disse? Aquela mulher estava ali no centro, jogada no chão pelos escribas e fariseus. Eles estavam em volta dela num círculo, como normalmente esse ritual acontecia. Todos eles já estavam com a pedra na mão, pronto para atirar sobre aquela mulher. Mas sabe o que foi que Jesus disse para eles? Jesus disse assim, olha, tem uma pessoa aqui muito pecadora. E a menos pecadora desse círculo aqui é esta que está no centro. Tem muita gente nessa roda com pecado. Mas se tem uma que tem menos pecado, é a que está no centro da roda. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo com isso? Igualando. Jesus está dizendo que quando o assunto é o pecado, irmãos, nós somos tão corrompidos quanto qualquer outro pecador, por qualquer pecado que tenha cometido. O grande problema é que nós fazemos uma escala de pecado. E Deus chama todos nós de pecadores. Existe escala de consequências. Mas escala de pecados não. Então eu sou tão pecador quanto a mulher adúltera. Era isso que Jesus estava dizendo. A diferença é que ela adulterou e você, fez outra coisa. Mas ela é pecadora, você é pecador também. Todos foram tratados com igualdade. Jesus também, em terceiro lugar, deu a sua companhia para a mulher. E é aqui, meus irmãos, que eu falo para você, que quando todo mundo foi embora e te abandonou jogado no centro, abandonado, tem uma pessoa que não desiste de você. Tem uma pessoa que não vai embora. Tem uma pessoa que não deixa você sozinho.
E eu não estou me referindo nem ao amigo mais chegado. Eu não estou me referindo agora nem ao cônjuge. Eu não estou me referindo agora nem a um filho. Eu estou me referindo agora ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, poderoso, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, que prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor para nós. E para todas as promessas do Senhor para nós, tem o sim de Deus, irmãos. Então, ainda que nós somos abandonados no palco da vida, ainda que nós somos abandonados no centro do picadeiro, ainda que todos tenham nos abandonado, se o meu pai e a minha mãe porventura me desampararam, o Senhor me acolherá. Porque o Senhor me sustenta com a sua companhia, e Ele não me abandona, Ele não me deixa só. E foi isso que Ele fez pela mulher. Ele não precisava abraçá-la, Ele não precisava dar a mão para levantar, Ele não precisava falar uma palavra mística, gospel. A única coisa que ele precisava era ficar ali. Porque em muitos momentos o que a gente menos precisa são de palavras, a gente precisa de presença. E a presença de Jesus foi o que fez a diferença na vida dela. Aí no versículo 11, Jesus liberta aquela mulher da culpa. Ninguém condenou você? Eu também não te condeno. E ela tinha um pecado legítimo, que inclusive a lei possibilitaria a sua condenação. Mas Jesus disse, ninguém te condenou, não te condeno. Sabe por quê, queridos? Porque se o meu pecado, se a minha condição de pecador pode ser igualada à condição do pecado de uma adúltera, significa que o mesmo sangue de Jesus que a lavou e redimiu, foi o sangue de Jesus que me lavou e que me redimiu também. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Porque se por um homem, um único, todos pecaram, por um também todos foram redimidos, aleluia. Esse é o sangue que purifica, que renova, que restaura, que limpa, que lava, que liberta da culpa, que me dá a segurança de levantar de manhã sabendo que eu sou um pecador, mas a voz doce de Jesus atrás dos meus ouvidos, lembram-se? Me diz, ninguém te condena, eu também não te condeno. Você está perdoado. E por fim, Jesus trata com essa mulher, fazendo um desafio para ela. Ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar também não. Mas tem um detalhe. Vai e não peques mais. Muda a sua vida. E é claro que o não peques mais não significa a ausência do pecado, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, somos em pecado, fomos concebidos em pecado pela nossa mãe. Nós viveremos ainda limitados pelo pecado, irmãos, até o último suspiro da nossa vida. Você pode pedir perdão a Deus pelos pecados que você cometeu hoje, agora, mas amanhã você vai pecar de novo, vai precisar do perdão de Deus de novo. É claro que não tem essa ideia de nunca mais pecar. O que Jesus está dizendo é, não viva dominada pelo pecado. Você adulterava? Não adultere mais. Você roubava? Não roubava mais. Você mentia? Não minta mais. Você fofocava? Não fofoca mais. Você maldizia? Não maldiga mais. Você, furtava? Não furte mais. Por aí. Desonrava os pais, agora não desonra mais. Enfim. O desafio que Jesus faz é, muda de vida. E esse é o desafio que fica para mim e para você com esta mensagem. Porque a gente tem quase que a tentação de sair daqui tão agradecido pela libertação da culpa, que a gente esquece que é preciso mudar. Jesus me libertou, sim. Mas isso não significa que eu devo, como diz o apóstolo Paulo, então eu vou viver pecando para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Ele mesmo responde. É uma luta diária, queridos, por santificação. É uma luta diária por agradar a Deus. É uma luta diária para fugir do pecado. É uma luta diária para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Então eu não sei se saem da sua boca 1, 2, 20 palavras, 7.000 ou 20.000. Mas é necessário que as palavras que saem da nossa boca sejam tão oportunas e impactantes como aquelas que saíram da boca de Jesus. Diante da mulher adúltera. Se o falar é prata,
Então eu preciso saber que cada palavra dita precisa ser aplicada para abençoar a vida de alguém. Porque eu preciso devorar como o salmista que diz: Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora, aquela mulher, está certo que ela não foi voluntariamente a Jesus, né? Ela foi empurrada pelos fariseus. Talvez se ela tivesse a oportunidade de ir, ela não iria, não sei. Mas sabe qual que é o mais maravilhoso disso, irmãos? Ela pôde chegar à presença de Jesus do jeito que ela estava. Vocês se lembram de um hino antigo do nosso hinário, que diz assim: eu venho como estou? Vocês se lembram? Eu venho como estou. Agora, o venho como estou não significa necessariamente ficar como estou. Perceberam? Venho como estou não significa ficar como estou. Porque Jesus mesmo foi quem disse: vai e não peques mais. Então nós vamos cantar esse hino agora. Esse hino tem algumas estrofes, né? A primeira delas, a igreja vai permanecer sentada, em oração. Depois vou convidar a igreja para ficar em pé, para a gente cantar junto. E fazer dessa canção aqui a nossa oração ao Senhor. Senhor, eu venho como estou. Assim como a mulher adúltera chegou lá como ela estava, com seus pecados todos, com toda a sua biografia de pecado. Eu venho como estou. Eu me confesso diante do Senhor. Mas Deus, eu não quero mais ficar como estou. Eu já estou cansado de ser tratado pelos fariseus e os escribas. Agora eu quero ser tratado por Jesus e pela sua comunidade de fé, baseado na graça e na salvação. Feche os seus olhos por um momento, curve a sua cabeça, ouça esse hino e se apresente a Jesus como você está. Jesus, Senhor, me chego a Ti, Tua ira santa mereci, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos ficar em pé juntos? Se coloque em pé e cante. E faz essa letra, a sua oração ao Senhor nesta manhã. Oh, não me deixes perecer, aceita o pecador. Eu venho como estou,
Nós vamos cantar de novo essa última estrofe. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e para derramar a sua vida na presença do Senhor. E cantando esta última estrofe, pedindo esse socorro para o Senhor. Ó, vem agora, Senhor, me socorrer. Talvez você veio aqui nesta manhã à casa do Senhor e não se sinta pronto, não se sinta apto, não se sinta preparado. Mas sabe qual é o convite do Senhor? Venha como você está. E é por pessoas que querem vir como estão que eu quero orar nesta manhã. Que eu quero convidar você para sair do seu lugar, em nome de Jesus. E vir até o altar do Senhor como você está. Com o seu coração aberto diante de Deus. Saia do seu lugar e venha como você está. Saia do seu lugar e venha como está a sua alma. Saia do seu lugar e venha como está a sua vida. Saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor. Porque nesse lugar, nesta manhã, Ele nos quer receber como nós estamos. Há pessoas que nesta manhã gostariam de entregar a sua vida. Há pessoas que nesta manhã gostariam de pedir o socorro de Jesus. Há pessoas que nesta manhã gostariam de se render. Há pessoas que nesta manhã se sentiram abandonadas no picadeiro. Há pessoas que nesta manhã têm se sentido abandonadas por tudo e por todos. Há um convite de Jesus, queridos. Venha como você está, para que Jesus faça o que Ele quer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele diz a você, ninguém te condenou, eu também não te condeno. E Ele chamou você aqui à frente, no altar do Senhor, como você está. Mas para voltar daqui, como nunca foi. Transformado e restaurado pela graça de Jesus. Porque é assim que Ele nos trata. Abandonando aqui hoje, nesse altar, os pecados que temos cometido. Quem sabe os pecados que têm nos dominado. Para ouvir de Jesus a voz que diz, vai e não peques mais. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, porque você veio como você está, para que o Senhor faça em sua vida o que Ele quer e colocar você como Ele quer. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos porque somos pecadores, ó Pai. Não há nada em nós, ó Deus, mais bonito e especial do que havia naquela mulher naquele dia, Senhor. Nós nascemos em pecado, nós somos pecadores. Quantas vezes transgredimos a Tua lei, com palavras, com atitudes, com pensamentos, com motivações e intenções, até mesmo com as nossas omissões. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama abundantemente sobre nós esta manhã o Teu perdão, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trata com graça. Obrigado porque o Senhor nos salva. Obrigado porque o Senhor nos cura. Obrigado porque o Senhor redime a nossa história. Obrigado porque ninguém pode lançar acusação contra nós, nem julgamento, nem mesmo Satanás. E se ninguém, ó Deus, nos condena e julga, o Senhor também nos purifica, nos salva, nos redime, nos levanta. Por isso, ó Pai, como estamos nesta manhã, nós viemos aqui nos apresentar. Restaura, Senhor, levanta a nossa vida, Pai. Faz de nós homens e mulheres cheios da presença bendita do Senhor. Transforma, Senhor, tudo que há em nós. E que saiamos daqui hoje com essa disposição de não pecarmos mais, de lutarmos contra o pecado, de buscarmos a santificação, de vivermos uma vida íntegra na Tua presença, Senhor. Faz isso, Pai, porque o Senhor fez isso naquela mulher, na vida dela. E o Senhor pode fazer na nossa também. Bendito seja o nome da Tua glória por isso. Ó Deus, o Senhor conhece o coração, a vida de cada um daqueles que vieram ao Teu altar. Visita-os, ó Deus, de uma maneira muito especial. Sopra com Teu Espírito Santo em cada coração, de uma maneira nova, renovadora nesta manhã, Pai. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse e resplandeça sobre vós, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Deus os abençoe. Podem se sentar, queridos. Meus queridos, eu quero desejar a todos um domingo muito abençoado, de bênçãos, de alegria. Hoje à noite nós estaremos aqui de novo, tempo de culto, de adoração. Se a palavra de Deus falou contigo e você se lembrou de alguém, liga, convida para vir hoje à noite, volta à noite com alguém, com um amigo, alguém de sua família, e vamos compartilhar juntos a palavra do Senhor. O final do ano vai chegando e vai aumentando o número de atividades, de programações da igreja, né? Por isso nós pedimos aos irmãos que fiquem atentos primeiramente ao boletim, que nós temos zelado para que o boletim esteja o mais atualizado possível sempre. E aí no boletim você encontra todas as informações. Mas algumas nós queremos fazer alguns destaques. Como por exemplo o encontro dos casais que nós teremos em junho do ano que vem. Parece que não, mas nós estamos cada vez mais próximos. Daqui a pouco o tempo passa e se a gente não fizer a inscrição e não começar a pagar e não zelar pela nossa participação, nós vamos perder esta oportunidade. Então não permita que esta oportunidade escape. Nós viemos de um encontro de casais agora, muito abençoado, e os casais, ouvimos muitos testemunhos do tipo, eu estava pensando em não ir. Na última hora eu tomei essa decisão e o Senhor me abençoou. Então nós convidamos você para procurar pelo Moacir e pela Silvana, após o culto agora da manhã. Fale com ele, tira dúvidas e participe do encontro com a gente, tá bom? Lembrando aos queridos que teremos a escola discipuladora hoje normalmente funcionando com todas as salas, logo após aqui o término dos meus recados. Pedimos aos irmãos que tragam aquela planilha, aquela folha de assinaturas da corrupção. Ainda pouquíssimas folhas voltaram, nós precisamos delas para encaminhar. É o nosso engajamento, irmãos, é a nossa iniciativa para que alguma coisa diferente aconteça. Deixa eu dizer também para os irmãos de 2 livros, coloque para mim, Simone, no próximo slide. Nós estamos disponibilizando para a igreja o Cada Dia de Natal e o Devocionário A Jornada. O Cada Dia de Natal nós já temos a pronta entrega. Custa apenas R$2, é um devocionário com 31 mensagens para o Natal. Tem um lugar para você escrever uma dedicatória, normalmente serve como um cartão, até mesmo como um presente, para você oferecer a clientes, fornecedores, amigos, pessoal do condomínio, da escola, professores, enfim. O nosso irmão Renato, que é responsável pelo Cada Dia. Então você procura o Renato aqui no salão, R$2 custa cada exemplar, já com envelopinho bonitinho. Esse nós temos a pronta entrega. Vou deixar para comprar mais perto do Natal. Só que as devocionais começam no dia 1º de dezembro. Então você tem que entregar até o final do mês de novembro, tá bom? Alguns irmãos também têm feito uso do devocionário A Jornada, que é apenas uma imagem ilustrativa, né? A cor não é essa para o ano que vem, nem o tema. Mas os irmãos que se interessarem pela jornada, um devocional diário, procurem também o Renato e deem o seu nome, porque esse nós só traremos por encomenda. O preço da jornada este ano ficou R$15. Então, pelo valor, nós só traremos por encomenda. Você deseja um devocionário, você fala com o Renato, nos dê aí uns 20 dias que esse devocionário chegará, tá bom? E aí ele começa só no dia 1º de janeiro mesmo. Duas orientações de extrema importância. Primeiro, a Assembleia Geral Extraordinária que teremos no dia 13 de dezembro. As indicações já estão chegando, agradecemos aos irmãos por elas. Domingo que vem é o prazo final, encerra-se o prazo para a indicação de nomes para a Assembleia. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para os irmãos. O Conselho esteve reunido sexta-feira e ontem, e nós decidimos, ao invés de elegermos 2 diáconos, elegermos 3 diáconos. Então estou aqui refazendo a convocação da Assembleia. A Assembleia será para a eleição de 1 presbítero e de 3 diáconos, tá bom? Assim nós teremos a demanda do oficialato da igreja todo preenchido, todo ocupado, certo? Então os irmãos já se sintam convocados para esta eleição. E dizer também para os queridos que no dia 29 de novembro, portanto daqui a 15 dias, é o último culto do mês, é o último culto do ano antes da programação de Natal. Porque em dezembro nós teremos aqui uma programação mais do que especial. Com crianças, com coral, com a Companhia Efatá. Vai ser um mês muito especial. Mas no dia 29, nós teremos aqui 2 cultos muito importantes. No culto da manhã, às 9 horas, nós receberemos a visita do pastor, cantor, compositor, Gladir Cabral. Quem esteve no encontro de casais, ouviu o Tiago Viana várias vezes mencionar algumas músicas de autoria dele. Agora é o próprio Gladir que vem e o Tiago vem
Vem no embalo, vem tocar junto com ele. Então, dia 29, apenas no culto da manhã. Já no culto da noite, nós teremos o culto de ação de graças, pelas bênçãos que recebemos do Senhor durante o ano. Porque na quinta-feira anterior ao dia 29 é o Dia Internacional de Ação de Graças. Então, aqui nós comemoramos no culto do domingo. Aí será só no culto da noite. Então, qual que é o convite principalmente para vocês da manhã? Que venham para o culto da noite. Tá bom? Aí cada família vai trazer um panetone ou um chocotone. A exemplo do que nós fizemos no ano passado. A igreja vai oferecer um delicioso sorvete e nós vamos fazer uma grande confraternização, uma festa de fim de ano no salão social depois do culto. Tá bom? Panetone, chocotone e sorvete para todo mundo, certo? Cada família, ou se for uma pessoa só, junta com mais uma amiga, ou se você come um panetone inteiro, já traz sozinho mesmo, né? Nesse caso é o contrário, as mulheres falam 20 mil palavras, mas comem apenas um pedaço de panetone, né? Muito bem. Outra coisa importante para o dia 29. Muitos irmãos durante o ano trazem testemunhos de gratidão a Deus. E o ano passado, vocês se lembram que nesse culto nós colocamos uma tela aqui, e durante o louvor nós fomos transmitindo aqui, projetando aqui os motivos de agradecimento do povo? A gente vai fazer isso de novo. E já está aí no boletim como que você pode fazer isso. Então você vai mandar para o pastor Marcos, seja no e-mail da igreja, que tem lá no site, ou pelo Facebook, o seu motivo de gratidão. E durante os cânticos do louvor, nós vamos projetar com tempo para todo mundo ler os testemunhos de todo mundo. Ano passado foi muito gostoso, foi muito, muito impactante. Vai ser uma festa, essa noite vai ser uma festa. Só tem um formato, não dá para você mandar uma carta de gratidão, um testemunho de gratidão. Você tem que mandar objetivo. Eu coloquei um exemplo aí no boletim. Por exemplo, nome, Arthur, motivo de gratidão. Meus filhos passaram de ano na escola. Entenderam? Pela minha saúde, consegui um emprego, estava enfermo e fui curado. Entenderam? É um testemunho que vai aparecer aqui na tela. Então precisa ser um pouco mais conciso. O pastor Marco vai ter a liberdade de editar, de procurar você, de conversar, para que tenha condição de todo mundo ler. Tá bom? E nesse dia também, irmãos, nesse culto, nós vamos ter batismo e profissão de fé, recepção de novos membros, batismos de criança. Olha, meu coração já está quase saindo pela boca de tanta alegria da bênção que vai ser essa noite. Tá bom? Então não percam, coloque aí na sua agenda para você participar. Nesse dia a gente vai apresentar a liderança da igreja também para o ano que vem, dar posse para essa liderança e praticamente vamos para dezembro tranquilo com a programação de Natal. Tem um slide aí do Projeto Oferecer, né, Simone? O Projeto Oferecer, meus irmãos, está chegando. Ele acontece no último sábado de novembro, dia 28, né, Ayrton? Dia 28, tá? Será em Itapetininga, como os irmãos já sabem. Haverá um ônibus que vai levar todo mundo que quiser participar. Eu não posso ir para Itapetininga, eu não tenho como participar. Olha só que beleza. Hoje eu aprendi uma lição. Verifique tudo que vai passar antes do culto começar. Quem vocês acham que preparou, né, esse slide? Então vai ser esse ônibus, Ayrton? Ótimo. Então vai ser esse ônibus aqui, irmãos. Motorista parece que é o Adalberto? Sou eu? Eu que estou naquela foto ali? Irmãos, não é fácil não, viu? Então, dia 28 sai um ônibus. Só que o ônibus tem lugares limitados, você sabe. Se você quer se inscrever no ônibus também, dê o seu nome aqui no salão, faz a sua inscrição para você participar. E por último, o ônibus é de graça, viu gente? Não tem custo para ninguém, tá? A igreja vai assumir o ônibus. Quem quiser ir no ônibus para ajudar, vai ser muito bem-vindo. E por último, a Simone vai colocar um vídeo dos homens de honra, aí nós encerramos essa parte aqui. Esse pessoal está criativo demais, viu? A gente sai um pouquinho, quando volta tem um monte de novidade. Vamos ficar em pé, dar um abraço naquele que está ao seu lado. Boa aula, Deus abençoe.